Olá a todos e a todas que estão assistindo aqui a live com a gente no Facebook. Eu me chamo Paola e hoje a gente está trazendo a segunda live sobre racismos cotidianos, vivências e resistências, onde a gente vai estar contando com a participação do professor Luiz Antônio, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, do Dimitri, que também é graduando em História na UFAM, e o Jorge, que é graduando também em História na UFAM. Então, a gente agradece a participação de todo mundo aqui com a gente. Nessa live, a gente vai estar sorteando para vocês o livro Bala Perdida, a Violência Policial no Brasil e os Desafios da Sua Superação. E a gente espera que todo mundo, né, consiga aproveitar esse debate. Vocês podem estar também comentando aqui no chat dúvidas, sugestões. E eu gostaria de passar a palavra ao professor Luiz Antônio. Olá, Paola, Jorge, Dimitri e todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Primeiro, quero agradecer o convite. É um prazer e é um privilégio poder estar sentado com vocês nessa tarde, ainda que virtualmente. E na certeza, na expectativa de que no futuro próximo a gente possa estar juntos todos fisicamente. Não sei quanto a vocês, mas eu tenho morrido de saudade daqueles espaços da UFAM, os espaços de convivência, enfim. Pensar esse tema, pensar nos racismos e o cotidiano, é pensar na nossa própria existência, né? E aí, se me permite, e pensando que a gente está conversando com um público bastante diverso, estou imaginando que sejam estudantes, professores, educadores, juventude do ensino fundamental e médio. Então, quando eu prefiro sempre trazer um debate, trazer uma discussão numa perspectiva de uma sociologia crítica combinada com uma sociologia de aquilo que a gente chama de uma sociologia do cotidiano, que as pessoas possam nos acompanhar e possam compreender o processo para além de um sociologuês ou coisa parecida, ou de um academicismo. Digo isso para que as pessoas não esperem da minha fala, desse encontro, um acadêmico falando para teus pares. Eu lembro tem um cientista político que foi muito importante na minha formação, Maurício Trachtenberg. Ele, numa certa ocasião, ele escrevia num jornal chamado Notícias Populares. Era um jornal populesco de São Paulo, muita penetração nas classes populares. E os colegas dele, o Iane, José de Souza Martins, Fernando Henrique Cardoso, Zefó, cobravam dele que ele não escrever. Pô, você está escrevendo nessa porcaria desse jornal? Você tem que escrever aqui na Folha, no Estadão, no Jornal do Brasil. E o Trachtenberg falou, olha, se eu escrever para esses jornais, eu vou estar escrevendo para vocês, estar escrevendo para os nossos alunos, eu estarei escrevendo para os meus pares. E vocês sabem o que eu penso, vocês sabem o que eu tenho a dizer. E meu projeto é outro, meu barato é outro. Meu barato é colocar a minha formação a serviço da sociedade, em especial da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora não lê o Folha de São Paulo ou Estadão, mas lê Notícias Populares. Então eu vou escrever para esse jornal e com uma linguagem que eles sejam capazes de compreender, porque esse é o nosso desafio como intelectuais públicos, que é falar para o conjunto da sociedade de uma forma tal que esse conteúdo possa ser apropriado por esses setores da sociedade e que elas possam transformar isso em ferramentas de compreensão do mundo, em ferramentas de articulação, de luta, etc. Então, isso Milton Santos fez isso, e outros intelectuais fazem isso, e eu acho que é isso que eu acho que é importante fazer. Bom, aí eu quero começar especificamente sobre o tema contando uma pequena história se passou comigo. Eu era moleque, tinha 17, 18 anos, estava procurando emprego e um banco estava selecionando estudantes, selecionando funcionários. Eu fiz a minha inscrição, fui chamado e fui para uma entrevista, fui para
numa primeira fase que era preencher um currículo. Quando eu cheguei no local, nós éramos uns 300 moleques, com todas as caras, com todas as bocas, com todas as cores, e morando em todos os bairros da cidade de São Paulo. Sei disso porque a gente conversou enquanto a gente estava esperando o horário de trabalho, de fazer a inscrição. E aí eu preenchi a folha de inscrição com o meu currículo e fui embora. E disseram, olha, você vai ser avisado daqui a alguns dias, se for selecionado. E aí eu recebi, uma semana depois, um telegrama. O telegrama é o bisavô ou avô do WhatsApp. Enfim, uma mensagem eletrônica que o carteiro te entregava em casa. E aí me chamaram dizendo, olha, venha para a entrevista. E quando eu cheguei no local da entrevista, eu cheguei num outro mundo, né? Nós éramos uns 30 jovens. À primeira vista era explícito que o único negro que tinha ali era eu. Os outros todos eram brancos ou não negros. E na medida que a gente foi conversando, eu fui percebendo que todos eles moravam em bairros não periféricos, tá? E aí eu já entendi o sinal, porém já estava claro. Quando me chamaram pelo nome e eu entrei na sala para a entrevista, os 3 entrevistadores olharam assustados e olharam para a ficha. Viram minha cara, você é o Luiz Antônio? Sim, sou eu. Olharam para a ficha e quase que ao mesmo tempo os 3 buscaram o mesmo campo da ficha. E aí um deles respondeu, me falou, a primeira fala dele foi, você não preencheu toda a folha, você não preencheu toda a ficha. E eu me aproximei até eles e peguei a ficha da mão de um deles, rasguei e joguei sobre eles. E disse que eu não trabalharia numa empresa racista. Eu virei as costas e fui embora. Quais eram as duas? Era uma lista com uns 40, 50 informações. Tinham 2 informações que eu não preenchi, porque eu já era militante do movimento social, militante negro, embora muito novo. As 2 informações foram o bairro que eu morava e a minha cor. Então, quando eles olharam a ficha, eles disseram, esse cara nos interessa. Os saberes e as competências que ele tem nos interessa, vamos chamá-lo para a entrevista. Mas não tinha lá meu bairro. E não tinha a minha cor. E quando entrou um jovem negro, eles se assustaram, eles não esperavam, porque não tinha nenhum outro negro naquele grupo. A empresa que eu estou falando é o Banco Bradesco. Eu nunca mais vi aquelas pessoas, mas eu não tenho a menor dúvida que aquelas pessoas nunca mais serão as mesmas. Elas terão que lidar com aquele meu ato, com aquela minha atitude, para o resto das vidas delas. Não sei se elas mudaram de pensamento, se elas estavam só cumprindo função, se elas estavam sendo mandadas, não importa. O que importa é que, como diz Hannah Arendt, não importa o que fizeram conosco, o que importa é o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Então eu tive uma formação militante, uma formação familiar, que me permitiram compreender os processos históricos, compreender os processos raciais e discriminatórios. E foi uma coisa extremamente importante, eu acho que isso que fica, é que aquilo, embora tenha marcado politicamente, aquilo não me deixou traços traumáticos, né? Como uma série de outras formas, uma série de outras manifestações racistas por parte da polícia, por exemplo, na universidade, etc. Essas coisas marcam, né, mas não deixam traços por uma razão, me parece que é de formação, de compreender que se a gente compreende que a sociedade é uma sociedade racista, se a gente compreende que as pessoas são constituídas e se formam dentro desse ambiente racista, ali também está a antítese disso, ali também está o antídoto do racismo, que é aquilo que a gente tem falado hoje em dia, não basta não ser racista, mas é preciso ser antirracista. É preciso compreender que também, e aí eu tomo muito cuidado para falar o que eu vou falar agora, para não ser mal interpretado, embora não me preocupe ser mal interpretado, faz parte da natureza, e ainda mais de um educador,
é que nem tudo é racismo, como nem tudo é, por exemplo, discriminação. Agora, acho que me parece que o segredo, a estratégia aí, é você compreender de que maneira, é você ter clareza de que maneira que você vai se proteger dessas manifestações racistas, homofóbicas, sexistas ou coisa parecida. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou, como diz o ditado, eu vou fazer desse limão uma limonada. A minha mãe, uma ocasião, eu chego em casa e chegou uma mulher, uma vizinha, reclamando que eu tinha socado um moleque, eu tinha dado umas porradas no moleque. Por sorte, eu briguei umas 2 ou 3 vezes na minha vida. Não podia brigar. Não devia brigar porque eu não me controlo muito. E aí minha mãe falou, eu disse o que tinha acontecido, que ele tinha me chamado de neguinho, tinha sido ofensivo comigo e tinha sido ofensivo inclusive com a minha família. E aí a minha mãe respondeu, bom, você vai ter que entrar numa academia, você vai ter que aprender a lutar como luta os lutadores mais vitoriosos. Eu falei, mas por que, mãe? Não, se você vai ter que bater em todo mundo para resolver esse tipo de situação, você vai ter que ser muito bom nisso. Ou então você vai ter que lidar com isso de uma outra maneira. Eu acho que o nosso desafio hoje é esse, a gente não entrar numa de usar violência física contra esse processo, contra os racistas, mas encontrar estratégias como essa que eu dei como exemplo de você rasgar e jogar ficha. Embora Dimitri, Paola e João, a minha enorme preocupação nesse momento é que as pessoas não apanham o tempo todo sem reagir. As pessoas não são ofendidas e humilhadas o tempo todo sem reagir. A minha preocupação e o meu temor é que em algum momento da curva dessa história, no momento próximo, a gente resolva não ser mais o sangue derramado na calçada. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente pega o que aconteceu em 94, em Ruanda, quando houve uma guerra civil e um massacre em Ruanda, nós todos ficamos penalizados e sensibilizados com a violência de um grupo étnico, os Hutus, contra os Tutsis. E todo mundo ficou muito chocado com aquilo. Mas uma das tarefas nossas de cientistas sociais é ir para além do fato, né? Aquilo que o Karl Popper fala que você deve, cientista social, deve ir para além das aparências. Tem que abrir o biombo, tirar a cortina da frente e para ir na essência do problema. E quando você vai na essência do problema, você encontra que os Tutsis, que era a minoria em Ruanda, quando da dominação belga, os belgas os ascenderam ao poder e eles fizeram o papel de capatazes dos belgas em Ruanda. E eles massacraram muitos homens e mulheres, jovens e crianças Tutsis, Hutus. Quando chegou ao fim o Império Belga, esse grupo teve que sair, uma boa parte deles fugiram com medo da reação dos Hutus. Os Hutus assumiram o poder e tocaram a vida. Quando chega em 93, 94, de novo, com apoio de nações estrangeiras, os Tutsis invadiram o território de Ruanda com muita violência e atacaram os Hutus mais uma vez. E assassinaram o presidente de Ruanda, que era Hutu, desculpa. Então os Hutus resolveram revidar. E o que nós assistimos nos telejornais, que estão nos documentários, é o revide. Né? O revide que foi bárbaro, que foi violento, que foi desumano, que foi cruel. Mas ninguém fala do por que eles estavam revidando. A meu temor, a minha preocupação é que em algum momento a gente resolva revidar. Revidar 400 anos de racismo, 400 anos de violência, 400 anos de opressão. Espero que isso não aconteça. Espero que a gente consiga resolver o problema do racismo no Brasil de uma forma não violenta. Mas eu não me surpreenderei que a gente tenha no Brasil alguma coisa semelhante ao que houve em São Paulo, quando a periferia, sob o comando do PCC,
se revoltou e atacou a polícia e agrediu, enfim, foi aquela coisa bárbara que aconteceu. Para concluir essa primeira rodada de observações, e também para não falar só de dor, eu acho que o nosso desafio é pensar em estratégias, Paola, e falo contigo na condição de coordenadora desse espaço de debate, nós temos um desafio enorme, que foi muito poderoso quando a gente reconstruía o movimento negro nos anos 70 e 80, que foi a construção de uma agenda positiva, digamos assim. Uma agenda que, por exemplo, a gente trabalhou muito numa perspectiva da construção de uma identidade negra, na construção de uma ética e na construção de uma estética negra, né, com a música, com o hip hop, com as artes, com a vestimenta, né? E se a minha irmã, por exemplo, passava base branca para tentar embranquecer a pele, porque ela sofria todas as condições, todos os desmandos do racismo, as minhas sobrinhas, filhas do meu primo, nos anos 90, choravam porque queriam trançar o cabelo, choravam porque queriam vestir um jaleco colorido e botar um tênis colorido, porque a gente construiu uma identidade. Ou seja, em outras palavras, a gente precisa denunciar e enfrentar e combater o racismo, mas a gente precisa também construir um espaço de afeto, um espaço de acolhimento, um espaço de amor, um espaço de identidade, de música, de ginga, porque senão a gente vai sofrer mais do que precisava sofrer, ou mais do que precisava, entre aspas, e a gente vai... Porque o sofrimento ele é individual. Não adianta você ser poderoso coletivamente e enfrentar os racistas, enfrentar as práticas racistas, se você, quando chega em casa, você sofre sozinho. E esse sofrimento leva a quadros bastante preocupantes. Então, acho que é importante a gente pensar nesses espaços de sociabilidade. E na minha geração, por exemplo, os espaços de sociabilidade passavam por grupos, meu irmão e os amigos dele fizeram muito isso, se organizavam, alugavam um ônibus, 1, 2, 3 ônibus, e bateava todo mundo para a praia para passar o dia na praia, né? Isso ajudava muito a construir laços, construir afetividade, construir um monte de coisa. Fazia rodas de samba, fazia rodas de pagode, enfim. Isso a gente precisa fazer. Os bailes blacks, por exemplo, tiveram um papel fundamental nisso, né? Da identidade dessa musicalidade, do samba, do baile black, etc. E por fim, mas não por último, juro que termino agora, há um movimento que eu tenho um pouco de receio, eu particularmente tenho um pé atrás, mas eu acho que é um movimento extremamente importante, chamado movimento Black Money, que tem discutido uma economia da negritude, né? Tem discutido a necessidade e as vantagens de se criar redes econômicas que garantam e permitam que a economia da negritude circule entre nós. Eu vou te dar um dado que é assustador. Pega toda a riqueza brasileira, todo o PIB brasileiro, divide ele em 4. Uma das partes, que é 1 trilhão e 700 bilhões, é a economia negra. Nós representamos um quarto da economia. Só que acontece, eu negro, na hora de comprar, na hora de eu trançar o cabelo, na hora de cortar o cabelo, eu vou em qualquer salão, eu não vou no cabelo dos manos e das manas. Quando eu vou para um restaurante, eu não sei onde tem restaurantes negros. Quando eu vou para um bar, eu não sei onde estão os bares negros, dos donos negros. Então, assim, a ideia qual é? Só para você ter ideia, tem estudos que demonstram que de cada R$1 que entra na economia, num negócio negro, por exemplo, num salão de beleza ou numa loja de roupas, de cada R$1, esse real fica ali, no máximo, por 5 ou 6 horas, naquele ambiente de uma economia negra. E dali ele sai dessa economia negra e vai embora. Só para a gente poder entender o que a gente está falando, entre os judeus, esse mesmo real, ele fica 48 horas ou mais na mesma coisa. Eu estou falando de uma circulação econômica que produz riqueza, né? Que produz riqueza, que a gente possa identificar que há estratégias nessa direção aqui no Amazonas.
na região norte, que a gente possa, por exemplo, desde uma agência de publicidade, que eu vá contratar um profissional de publicidade, ou que eu vá contratar um profissional de mediação, um cara que vai mediar, vai organizar, vai cuidar da minha live. Até uma agência de viagem que eu vou comprar passagem para viajar, se eu sei que tem uma agência que é de um negro, de uma negra, de um gay, de um trans, isso fortalece as nossas economias. E bate, e faz um cruzamento, um encontro com aquilo que eu falei anteriormente, de criar um movimento positivo. Né? Era mais ou menos essas considerações preliminares, eu acho que o debate vai ser rico em seguida. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa se eu me alonguei demais. Não, assim, fala perfeita, professor. Eu acho que, assim, tem várias questões que o senhor foi falando e eu fui anotando que são importantíssimas, assim, principalmente dessa história, né, do movimento negro, que a gente que está aí nessa geração mais recente precisa conhecer, né, precisa pesquisar sobre como foi esse processo, assim, na década de 80. Eu queria agradecer, né, quem está participando com a gente, a Kívia Mirrana, o Éder Antunes, a Shirley Abreu, a Isabel. Eles mandaram algumas perguntas, né, eu vou deixar para o final, que eu acho que a gente pode responder em conjunto, mas eu gostaria de comentar, né, logo alguns pontos da fala do professor Luiz Antônio, e aí passar a palavra ao Dimitri, né. Então, eu já deixo aqui, né, anotado, professor, uma pergunta para o senhor responder lá no final, que é como que foi esse processo quando o senhor entrou na universidade, né? Se hoje as pessoas já têm essa aversão, né, aos negros dentro da universidade, imagina, assim, em processos mais anteriores, né? Como que as pessoas reagiam, né, quando a gente tem um negro dentro da universidade, qualificado ali, produzindo conhecimento, né? E a outra é sobre essa questão dos espaços que o senhor fala, né, desses espaços culturais, desses espaços artísticos, como que a gente se organiza, por exemplo, para lutar contra a criminalização desses espaços, né, porque hoje a gente tem aqui na cidade de Manaus algumas tentativas de organização de roda de hip hop, de roda de rima, né, a gente tem o slam nas praças, mas ao mesmo tempo a gente tem o processo de criminalização, que já aconteceu com os bailes funks e continua acontecendo, né, com os diversos espaços, inclusive até mesmo com a capoeira, né, a gente viu aí uma tentativa de boicote muito grande a diversos grupos de capoeira com a retirada da profissionalização do professor de capoeira, né, sendo colocado como se ele não fosse realmente um profissional. E, por fim, né, essa questão do Black Money, eu já tinha visto algumas coisas, né, inclusive acho super importante a gente fortalecer, né, pessoas negras que têm esses espaços, né, pessoas negras que trabalham com tranças, pessoas negras que trabalham com produtos especializados, né, porque eu acredito que o capitalismo, ele tenta se apropriar dessas pautas, né, ele usa da cultura black para vender cultura black para os negros, só que ele vende dentro da... Então, quando a gente privilegia de comprar de pessoas que fazem parte, né, do nosso parte de uma minoria também, a gente dá aí, né, uma sacudida mínima nessa estrutura que tenta fazer com que a gente simplesmente compre e venda a nossa própria cultura, né? E basicamente é isso. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Dimitri. Dimitri? Olá, boa tarde a todos os colegas. A Paola também pelo convite, gostaria de agradecer. Agradecer a oportunidade também para a gente discutir essas questões importantes, como o professor Fernando pontuou na fala dele, né? E pensando, enquanto eu organizava uma fala para compartilhar com vocês, né, pensando na temática da live, que é vivências e resistências, me vieram inúmeras experiências na cabeça, né, sei lá, desde as vezes em que eu frequento algum lugar, um espaço público, como um shopping ou um supermercado, né,
essas experiências são bem marcantes porque a gente entra nesses espaços e já é olhado de certa forma, né, diferente. Mas aqui eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim? A que eu gostaria de compartilhar com vocês, ela tem a ver com a religião, né? A religião dos meus pais, né? Que é uma... Eu escolhi essa experiência porque ela perpassa toda a minha trajetória, né? A minha curta trajetória. Os meus pais, eles são de religião de matriz afro, né? E desde muito pequeno eu sempre frequentei esses espaços, né? Mas ao longo do tempo eu pude perceber de que forma eu sofri as consequências de frequentar esses espaços, né? Por exemplo, eu moro no mesmo lugar há, sei lá, mais de 18 anos, né? Então, a maioria dos nossos vizinhos, eles são frequentam igrejas neopentecostais. Daí a gente tinha dificuldade, eu lembro muito bem que eu e os meus irmãos tínhamos dificuldade de socializar com essas pessoas, né? E eu lembro que uma coisa que me fez despertar para esses aspectos é a entrada na universidade, né? Eu passei a perceber isso com outros olhos. A partir do momento em que eu tive acesso a uma educação pública de qualidade, né? Eu tenho 5 irmãos, né? E eu sou o único que teve acesso a essa, que tem acesso a essa educação de qualidade, né? E eu vejo que hoje em dia, por exemplo, eu e os meus irmãos, a minha mãe também, a gente sofre as consequências disso, né? A gente, sei lá, a gente não pode frequentar alguns espaços aqui próximo de casa mesmo, porque a gente já é olhado estranho, a nossa religião, ela é estereotipada, e a gente é taxado de vários nomes, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, acho que tem muito isso também na fala do professor Luiz, né? Da gente perceber, pelo menos puxando a brasa para minha sardinha, perceber a educação como um espaço em que a gente pode transformar isso, né? Eu estou no momento do curso em que eu comecei a frequentar mais a sala de aula, né? E eu consigo perceber que a educação ela é um espaço onde a gente pode e deve fazer com que ela seja um agente transformador, né? Que a gente faça com que o aluno ele perceba que ele está dentro de uma estrutura, né? Quais as consequências dessa estrutura e que, no meu caso, por exemplo, como eu estava falando sobre religião, que ele consiga perceber que ele não está errado em praticar essa religião, porque é essa experiência que me marca bastante, né? Eu nunca estudei numa escola próxima de casa porque os meus pais tinham medo de a gente sofrer qualquer tipo de agressão na escola, né? E a gente nunca, quando criança, eu nunca havia percebido isso, né? Como eu comentei anteriormente, a gente passa a perceber esses aspectos, eu passo a perceber a partir do momento em que eu tenho acesso a uma educação pública de qualidade. Por isso, eu estou tentando fazer essa conexão, né, que a gente pode perceber na educação como um agente de transformação. Eu acho que eu fui bem breve, né, mas eu não sei se eu pude contribuir. Não, Dimitri, perfeito. Eu acho que assim, você traz dois pontos que são muito importantes, assim, que é a diversidade da matriz religiosa, né? A gente tem os estereótipos em relação à religião africana, em religião ao candomblé, à umbanda, e a gente sabe o quanto isso é difícil na sociedade que a gente tem. E hoje a gente tem uma sociedade que se configura cada vez mais, né, para uma religião que não são as religiões de matriz afro, né? A gente tem uma igreja evangélica que se consolida, né? E a gente tinha uma igreja católica que também era muito forte, que ainda é muito forte. Então, muitas das vezes esse respeito à diversidade ele não é ensinado, né? E ele deveria ser ensinado nas escolas. Hoje a gente tem os debates, né, da lei de diretrizes de bases da educação, a gente tem, né, o debate sobre ensinar os estudos sobre África nas escolas,
mas tudo isso ainda é muito recente, né? A gente ainda tem uma deficiência de material didático, a gente ainda tem uma deficiência, às vezes, na própria formação dos professores. Então, a gente ainda tem um longo percurso, assim, para que a gente consiga, né, transformar esse espaço da sala de aula em um espaço mesmo de conscientização sobre a cultura africana, sobre o que é ser negro, falar que as religiões de matriz afro não são religiões, né, como as pessoas colocam, do diabo, do demônio. Na verdade, isso nem existe, né, na religião, então nem tem como. E colocar para as pessoas que são vários estereótipos, várias mentiras, né, aquelas fake news ali construídas há 500 anos, que duram até hoje, né, na mentalidade das pessoas. Então, perfeita fala, Dimitri, obrigada pela sua contribuição. E eu passo a palavra ao Jorge Moraes. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo aí. Queria falar que é um prazer enorme estar participando aqui, dividindo fala com vocês. E eu tinha pensado numa história, numa vivência minha, para começar falando aqui, mas diante da fala do Dimitri, eu preciso me solidarizar e fazer um comentário. Bem, a minha mãe biológica é mãe de santo também na Umbanda. E a gente sabe o quanto, bem, eu sei o quanto a minha mãe é demonizada, até mesmo por familiares, por conta da religiosidade. E, e isso machuca bastante. E então eu fiquei bem tocado com essa fala de Dimitri, confesso que não sabia que sua família, e assim como ele também, eram da religião de matriz africana. Mas essas mesmas pessoas que demonizam, isso a gente já fala já num tom bem mais leve, são as pessoas que estão sempre pedindo ajuda, né? Pedindo nossos banhos, a gente sabe como funciona. Então, mas enfim, eu vou voltar para minha vivência, minha historinha. O que eu queria falar foi um evento, um acontecimento de 2010. Eu, enquanto aluno do Colégio Militar daqui de Manaus, Colégio Militar do Exército, tinha 15 anos em 2010 e desde os 8, 9 anos eu pratico basquete. Então, aos 15 eu já era um atleta de basquete, ainda em formação, mas que já tinha um início de história no esporte aqui no Amazonas. E o Colégio Militar de Manaus não tinha uma expressão muito grande no esporte, no basquete. Mas ele sempre teve uma estrutura muito grande, assim, esportiva. Não só esportiva, mas educacional também. E, entretanto, sentíamos falta do basquete e, por ironia ou por sorte, a minha geração ali de 2010 tinham muitos atletas de basquete. E, como eu disse, por ironia ou por sorte, todos eram negros. Então, todos queríamos um time de basquete e queríamos disputar os campeonatos do estado, da cidade, os campeonatos nacionais. E a gente se organizou dentro da escola, né? Independente de professores, a gente buscava treinamentos e chegou no momento que a gente foi, né, com essa demanda para a direção da escola, do Colégio Militar. Olha, é o seguinte, a gente está vendo que a gente tem uma possibilidade boa de representar bem o colégio em campeonatos estaduais e nacionais e queríamos que formalizassem um time, nos inscrevessem. E a primeira coisa que pediram foi, mas quem é que faz parte desse time? Não tem nenhum professor. Aí a gente fomos lá, todos os atletas reunidos, né? Eram 12 atletas negros. E de cara isso já cabe uma negação, né? Vamos estudar, pô. A gente estudava muito isso, né? Claro,
ninguém está negligenciando o ensino. A gente estava lá para estudar e a gente estudava muito. A gente estudava muito. Até porque a gente sabia que para manter ali a nossa pauta de basquete ali, a gente tinha que ter notas altas, né? E assim, o diretor, um comandante da vida da época, ele soltou, não dá para a gente se organizar e gerar um orçamento só porque uns neguinhos querem formar um time e querem jogar, querem. Vocês têm que estudar, pô, vamos estudar para o concurso, vamos prestar SpaceX, que a gente vai sendo moldado no Colégio Militar para fazer SpaceX, vai fazer SpaceX, vai estudar, aí pô, foi aquele trauma lá. Pô, não, todo mundo joga desde muito pequeno basquete, a gente precisa desse time, fomos atrás. Aí jogamos, esse mesmo time dos 12, jogamos os jogos internos do colégio, vencemos os jogos internos do colégio, e a partir disso conseguimos um respaldo, né? E, enfim, criaram o time de basquete em 2010. E já em 2010 jogamos o Jazz, e fomos vice-campeões do Jazz no primeiro ano de participação do colégio. E em 2011 fomos campeões do Jazz. Basquete, o colégio militar nunca tinha nem pensado em ter um time de basquete, quanto mais ser campeão no seu segundo ano, né? E isso pra gente foi o auge, né? Foi o delírio coletivo, a felicidade maior. E se tiver algum amigo meu do time de 2010, sei que todo mundo tomou um rumo diferente na vida assistindo a live. Eu sei que isso marcou a vida de todo mundo. Foi o quanto foi difícil montar aquele time de negros e o quanto foi difícil fazer aquele time ser campeão também. Bem, essa é a minha vivência que eu queria compartilhar, mas são inúmeras, né? Vocês sabem, nosso dia a dia no banco, como o professor falou, no supermercado, nas religiões, a gente sabe que todo dia infelizmente, a gente tem uma experiência nova. E a outra questão que eu queria falar que é a questão da identidade, né? Sobre o que é ser um negro manauara, né? O que me torna, o que nos torna um negro manauara, um negro amazônida. A minha experiência própria, acredito que também já tenha acontecido com vocês. A gente está andando na rua, alguém para a gente e fala: tu não é daqui de Manaus, não, né? Tu não é da Bahia, tu não é do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu sou daqui de Manaus, apesar de ter saído muito cedo para morar no Rio de Janeiro. Nasci daqui, saí com 3 anos, depois voltei. Isso me faz pensar nessa questão da identidade, bem, a questão do imaginário também, né? O que é ser um negro manauara, né? Acho que a gente tem três grandes momentos na história em que negros vieram para Manaus, que o período da escravidão, posteriormente o período das grandes construções, Teatro Amazonas, etc., e o período da borracha. Acredito que mais recentemente a questão dos tremores que tiveram, os haitianos também. E isso foi formando identidades manauaras, né? A gente não consegue mais falar em uma identidade só manauara. E é uma questão que eu deixo para vocês também, para a gente pensar, né? O que faz um negro manauara? O que é ser um negro manauara? Só a gente pegar um ônibus que a gente vai ver que Manaus tá cheio de negro. E esse discurso que ainda está vivo muito no imaginário manauara de que Manaus é majoritariamente formada por índios. A gente sabe que, como eu falei, só pegar um ônibus aí que a gente vai ver como é que está a realidade mesmo.
obrigada, Jorge, pelas considerações. Eu acho que essa questão das experiências é muito real. A gente tem todo dia uma experiência nova, todo dia uma situação nova, todo dia, né, uma coisa que a gente logo se questiona, né? Será que isso foi racismo ou será, né, que não foi? E aí aquela cutucada dos movimentos ou dos seus ancestrais te dizendo foi racismo sim. E também essa questão do que é o ser um negro no Amazonas, né? Essa pergunta, assim, você não é daqui, sempre que eu tô de cabelo trançado eu escuto. O você não é daqui, cabelo trançado não é daqui. Então, a gente tem uma crise de identidade muito grande no Amazonas, né? A gente tem um processo de miscigenação muito forte aqui. E o que a gente mais, eu acho que, assim, uma das grandes lutas dos movimentos aqui é essa afirmação. Porque as pessoas olham para os negros no Amazonas e dizem que não são negros, né? Que aqui todo mundo é pardo, aqui não tem negro, aqui todo mundo é pardo. Então, rola um conflito de identidade muito grande, muito forte mesmo, muito bem colocado, assim, é um exemplo claro, e é um exemplo de uma coisa racista, né, porque esse apagamento e esse embranquecimento da população vem de uma lógica, de uma estrutura racista que é construída e pensada para fazer essas pessoas acreditarem que elas não são negras, né. Então, eu vou passar para as perguntas do chat, né, e aí eu acho que a gente pode ir comentando. A primeira pergunta é da Kívia e a segunda pergunta é da Isabel. Eu vou colocar aqui pra gente. Todo mundo está conseguindo visualizar? Perfeito. E aí eu acho que pode ir na mesma ordem de falas, né? Professor Luiz Antônio, Dimitri e o Jorge, né? Cada um pode comentar um pouco, ou complementar. Eu vou tomar duas. Vou pegar a primeira a pergunta da Kívia. E essa semana eu conversava com um grupo de pessoas sobre as demandas, as agendas de boicote a empresas como o Carrefour ou a Riachuelo. E eu dizia, eu particularmente não acredito na possibilidade do boicote com a sua eficiência, por uma razão bastante simples do ponto de vista econômico, que é, nós falarmos em boicote tem sentido quando você diz, eu não vou no bar do fulano de tal, ou não vou na padaria da dona fulana, porque eu tenho outros tantos bares e padarias que estão econômica e socialmente no mesmo equilíbrio, na mesma posição. Quando você fala em boicotar uma Riachuelo ou uma grande conglomerado, você está falando de boicotar oligopólios, que tem um poder gigantesco. E basta, por exemplo, uma campanha de publicidade e a redução de 50 centavos numa marca, num produto, que o boicote se vai. Mas tem outras estratégias que por exemplo, tem uma estratégia bastante interessante, me foge o nome dela, depois eu posso checar e passo para vocês, que é o seguinte, que está denunciando as marcas que estão envolvidas, por exemplo, com sites racistas ou sites promotores da violência. O Olavo de Carvalho, por exemplo, perdeu algumas centenas de milhares de reais quando os patrocinadores foram denunciados, dizendo, olha, você está patrocinando o Olavo de Carvalho. Então, eu acho que é mais interessante o Jean Willis, por exemplo, quando ele estava sendo ainda deputado e atacado por homofóbicos, ele passou a printar as denúncias, identificar o endereço, achar o agressor e construir, publicar banners ou outdoors na porta do sujeito, né? Printou a tela, printou a denúncia do camarada e postou na porta do sujeito, expondo ele aos pais, aos vizinhos. Isso teve um impacto espetacular. Eu estou dando esses dois exemplos que a gente pode encontrar combinado com aquela minha fala, que era buscar economias negras ou não brancas que possam fortalecer as redes locais e regionais de atividade. Eu penso que essa estratégia pode ser importante, mas sobretudo aquelas que a gente pode usar as redes sociais
e expor essas empresas racistas, esses bancos, como instituições que são passíveis de serem denunciadas. Combina, só para poder responder, você tinha me apresentado, Paola, uma pergunta lá atrás sobre o meu ingresso na universidade. Não sei se eu respondo já agora ou se te roda num outro momento. Acho que pode passar a pergunta para todo mundo e aí a gente retorna para essas específicas que eu tinha feito. Então, Dimitri e Jorge, sinta-se à vontade para comentar. Então, respondendo a pergunta da Kívia, eu acho que a gente pode seguir essa lógica, né, que o professor está apontando, de tentar identificar e expor esses crimes, né? A gente vem de um cenário muito complicado, em que, em alguns casos, no Brasil, eles expuseram essa nossa fragilidade diante dessa estrutura racista, né? E que expor esses casos, sobretudo nas redes sociais, nessas circunstâncias que a gente vive, da pandemia, pode ser uma estratégia interessante para combater, né, essa situação. Então, é uma boa pergunta e é meio complicado, né? Porque a gente se vê em algumas situações sem saber para quem recorrer, sem saber o que fazer. Veja bem, acho importante essa questão da gente guardar as provas, printar, porque é o que a gente tem para fazer, né? Mas a gente vê que nesse caso recente do Carrefour, bem, o rapaz foi morto e é preciso ser provado que aconteceu racismo, né? Então, como é que a gente vai provar os nossos casos de internet, de print? Bem, existe uma máxima que está tomando conta do imaginário atual, não sei se é só do atual, mas de que tudo agora é racismo, quando na verdade tudo sempre foi racismo, né? Só que a gente tá conseguindo não aceitar mais e eu acho que eu concordo com o que o professor falou de que uma das medidas que a gente tem para conseguir cancelar essas empresas e instituições racistas é valorizar pessoas e empreendedores negros mesmo e criando cada vez mais espaço e criando um sistema negro. Eu vou comentar também, né? Eu acredito que essa questão que o professor colocou, o Levante Popular da Juventude, há uns anos atrás, fez algo parecido. Eles picharam na frente de casas de torturadores da ditadura militar, aqui mora um torturador. Então, todas as pessoas do bairro, de bairros de elite, né, bairros extremamente bem localizados, sabiam que naquela casa morava um torturador da ditadura. Então, me assemelha muito a essa prática, né, de denunciar que esse estabelecimento é racista, o dono desse estabelecimento é racista, e eu acho que, assim, de todas as formas que a gente tem, denunciar e denunciar em todos os espaços que a gente tiver. Hoje em dia a gente tem a internet para estar fazendo essas denúncias, a gente tem algumas pessoas que a gente sabe que são do movimento negro que a gente pode contar, a gente tem grandes lideranças, então, em todos os espaços que a gente puder denunciar, eu acho que a gente tem que denunciar, porque senão vira aquela questão que o Jorge colocou, né? As pessoas falam, agora tudo é racismo, né? Só que tudo isso já é racismo há uns 500 anos, só que as pessoas que não se tocavam que era racismo, né? Então, hoje a gente só reafirma. Então, eu acho que quanto mais a gente denunciar, mais as pessoas vão começando talvez nem a mudar o pensamento, porque eu sei que existem pessoas que são racistas e elas vão continuar sendo, sabe? Mas a gente consegue
fazer com que essas pessoas percebam que elas não têm mais espaço na sociedade para serem racistas e para continuar sendo racistas, né? A gente vê que nos últimos anos a gente tem uma onda muito grande de reacionarismo, e junto dessa onda de reacionarismo a gente tem o machismo e o racismo crescendo na sociedade. E eu acho que se a gente se opor a isso, se a gente se colocar como um grupo que a gente sabe, fala e debate, que não cabe mais racismo, que não cabe mais machismo, que não cabe mais violência, a gente consegue fazer essas pessoas voltarem para os lugares de onde elas saíram, né? E é basicamente isso. Então, eu vou passar para a pergunta da Isabel. Acho que é a mesma dinâmica, o professor Luiz Antônio pode comentar. Eu acho que a pergunta, na verdade, é direcionada para o professor Luiz Antônio. Posso falar? Tá. Eu acho que, primeiro, eu queria só pegar um gancho na tua fala, Paola, e chamar atenção para uma questão que, a mim, é preocupante, que é a judicialização das denúncias de racismo e outras práticas autoritárias e abusivas, inclusive homofobia, machismo e tal. Eu não estou dizendo que a gente não precise e não deva judicializar. Eu só acho que precisa se avaliar com muito cautela que quando você judicializa uma denúncia de racismo, por exemplo, você pega aquela denúncia que é eminentemente política e leva para uma instância jurídica que é predominantemente machista, racista e branco. E você entrega nas mãos dos caras, né? E aí a resposta vai ser, bom, está sendo julgado, está sendo apurado, e aí os resultados são sempre frustrantes. Eu vou dar o exemplo de 3 anos atrás, aproximadamente, houve uma denúncia contra um estudante no curso de Ciências Sociais por assédio contra uma estudante trans. Os estudantes fizeram um protesto nos corredores da universidade e a denúncia foi apresentada à burocracia da universidade. Passados 3 anos, efetivamente não aconteceu nada. Quer dizer, quando a gente tira da esfera política e transfere para a esfera jurídica, ainda que nas instâncias internas desses mecanismos, a gente tende a perder, porque esses espaços não são nossos. Então, é importante a gente sempre trazer o confronto para o nosso espaço. Eu não entendo nada de luta, mas eu vejo, por exemplo, os comentaristas numa luta de MMA, por exemplo, dizendo que o lutador fulano de tal está chamando o adversário para o chão porque ele é melhor no chão, o outro chama no boxe porque é melhor na trocação. Então, o que a gente precisa fazer? No espaço jurídico, nós não temos poder. Então, é preciso considerar que levar essas denúncias só para aquele espaço, você perde a concentração e a contundência. Mas é só uma reflexão que eu não tenho certeza dela. Em relação à pergunta da Isabel, eu acho que o Brasil tem alguns elementos bastante importantes de comparação, que por exemplo, nos Estados Unidos, desde o primeiro instante, os estados estadunidenses criaram leis racistas, né? Então, não transportar um negro num ônibus era baseado no marco legal. Não admitir o casamento interracial era estabelecido por marcos legais. Enquanto que no Brasil não tem nenhuma lei racista, né? Mas a gente tem costumes racistas. E as leis e os costumes, eu estou falando para 3 estudantes de história, sabe melhor do que eu disso, os costumes têm força de lei, né?
Então você não tem leis, mas você tem costumes. Quando você pergunta para um comandante da Polícia Militar, ele diz, não, a instituição não é racista. Quando você pergunta, Jorge, para o comandante lá da tua escola militar, ele vai dizer, não tem uma linha nos estatutos da escola que façam acreditar que somos racistas. Mas o costume, né, que tem força de lei, digamos assim, garante que a sociedade seja racista, e ela é velada, porque quando você denuncia, diz, não, isso é mimimi, não foi racismo, foi só uma injúria, por exemplo, que é um absurdo. Em relação às experiências na África do Sul também, você tinha marcos jurídicos legais, mas veja, não quer dizer que nós não tenhamos leis escritas, por exemplo, em 1850, quando se avizinhava a libertação dos escravos por conta dos movimentos internos e, sobretudo, internacionais, na direção da libertação, de colocar fim, não era nem libertar os escravos, era pôr fim ao trabalho não remunerado. O capital precisava de mão de obra remunerada e o escravismo não ajudava nisso. Então, nessa perspectiva, o Estado brasileiro criou a Lei de Terras de 1850, Lei 610 de 1850, que diz o seguinte, só terá acesso à terra quem puder comprar essa terra. Como que um negro escravo ou liberto poderia ter poupança para comprar essa terra? Os italianos e espanhóis, por exemplo, que chegaram aqui, eles foram contratados, eles tinham um salário para trabalhar na fazenda, nas fazendas de café, salários que eram pagos anualmente, e eles tinham acesso a um pedaço de terra onde eles podiam fazer a colônia, onde eles podiam fazer o teu roçado. Então ele come, bebe e dorme do teu roçado, o excedente ele podia vender nas feiras e fazia poupança. Quando ele recebia o salário, ele já não precisava gastar, porque ele come, bebe e dorme da terra. Então ele conseguiu fazer poupança, em 2 ou 3 anos, eles conseguiram ter acesso à terra. Por isso que quando você olha para a condição de vida dos pobres brancos que migraram para o Brasil, a partir de 1850, a partir de 1888, num intervalo muito curto de tempo, há uma mudança da geração e das condições econômicas. E aí, respondendo em relação à questão da universidade, quando eu entro na universidade, um negro, pobre, periférico, quando eu acesso à universidade, quando eu faço um curso universitário, eu me aproprio de um capital político, de um capital social, que me permite a ascensão econômica e social. Capital esse, político, econômico, social, que eu consigo transferir para minha filha. Então, olha a importância da escola, como do acesso à universidade, que você alcança um patamar socioeconômico que não seria possível de outra forma. Eu vejo vocês, estudantes, que passam pela universidade, que no intervalo curto de tempo, porque passaram pela universidade, ascendem economicamente, pelo salário, pelo trabalho, né? E pode comprar suas coisas, pode ajudar a tua família. Então, a educação é imprescindível, por isso que incomoda tanto. Por isso que cria tantos problemas nessas elites que vêm esses negros ocupando os espaços que antes não eram permitidos. Se me deixar, eu falo a tarde inteira, então eu tenho que me controlar. Obrigada, professor. Eu espero que tenha respondido todas as perguntas. Eu acho que o restante dos comentários no chat, né, são, enfim, das pessoas que estão participando, não tem mais nenhuma pergunta, né? Mas agradecer a todo mundo que participou da live. Só um último comentário, né, que eu queria fazer sobre a fala do professor Luiz Antônio, e que também acho que tem a ver com a fala do Dimitri, tem a ver com a fala do Jorge, do quanto é importante a educação pública para que a gente tenha dimensão do que é ser negro e de potencializar espaços para pessoas negras, né? Eu acho que, eu não sei como é com os meninos, mas eu só me entendi e só percebi que era negra na universidade, né? A partir de uma série de desconstrução, uma série de debates. E eu vejo que muitas pessoas passam pelo mesmo, porque no Amazonas você é negro de pele clara, ou então você é um negro com os traços menos marcados, e isso dificulta muito. E como a gente não tem uma educação, assim, fundamental e médio que fale sobre isso, que debata isso, a gente só se dá conta na universidade. E a gente também percebe o quanto a gente se potencializa, né, e se mune mesmo de
coisas para a gente lutar contra a estrutura racista. Porque antes da universidade a gente está sem, né, aquela base de entendimento mesmo daquilo, e qualquer acusação, qualquer coisa racista, principalmente se você não é de movimento, te dói muito, né, te marca muito. Então, tanto os movimentos sociais quanto a universidade, elas têm um papel fundamental para a gente começar a pensar o que é o racismo na sociedade brasileira, o que é o machismo na sociedade brasileira, né? E isso transforma a gente, né? A educação, ela realmente transforma. E a educação, não só a educação dentro da universidade, né? Mas a educação dentro dos movimentos sociais também transforma muito. São as práticas, né? A gente fala as diversas formas de resistência, a capoeira, a cultura hip hop, são formas de educação que também transformam a nossa realidade. E falando em transformação de realidade, né? A gente vai ter o sorteio do livro e, bom, para ser o mais imparcial possível, eu queria pedir que o Jorge me falasse um número de 1 até 30. De 1 até 30, vou ficar com 13. Tá, 13, peraí. Então, número 13, quem ganhou o livro A Bala Perdida, Violência Policial no Brasil, que é esse aqui, ó, que a gente está sorteando, é a Lucy Guzmão. Ela é uma das pessoas que se inscreveu no canal, e ela é a pessoa de número 13. E Lucia, não sei se ela tá na live, né? Mas se ela não tiver, eu vou estar mandando para ela pela nossa página. Mas se ela estiver na live, desde já, parabéns, né? A gente vai estar entrando em contato para ver como é que a gente pode entregar o livro para você. Esse livro, ele fala sobre a violência policial no Brasil e os seus desafios, né? Como que a gente pode superar essa violência. E ela tem artigos do Marcelo Freixo, do Jean Willis, inclusive de um delegado, eu acho que ele é delegado, ele é policial militar, e ele fala também de como que é essa lógica dentro da corporação. Então, parabéns, Lucy, né? A gente está aí com essa perspectiva também de trazer mais livros, né? De trazer outros livros para a gente estar falando e estar debatendo, e também para estar sorteando, porque, como a gente falou, a educação transforma, né? Eu queria agradecer novamente todo mundo que está participando da live e abrir, né, para vocês, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, né, e aí suas considerações finais, para a gente ir encerrando, tá? O microfone é de vocês. Posso começar, então? Bem, fazer uma consideração final, falando sobre a educação pública de qualidade que a gente estava falando, que vocês estavam falando, e isso é o primordial de tudo, né? Para a gente iniciar um debate sobre antirracista, a gente tem que falar sobre educação pública de qualidade. Além disso, sobre para quem é essa educação pública de qualidade, quem vai ter o acesso à educação pública de qualidade. Eu acho que nós, pretos, precisamos saber, todos periféricos, que temos uma universidade pública de qualidade e que ela pode ser ocupada. E eu acho que também nós temos que ter um cuidado atual de não cairmos em identitarismos e excluirmos pensamentos que possam nos favorecer nas nossas lutas enquanto movimento negro. E, no mais, eu agradeço a Paola, ao Dimitri, ao professor Luiz e a todo mundo que assistiu. Uma boa noite para todo mundo. Eu queria começar fazendo uma observação. Primeiro, parabenizar pela iniciativa e achar que tem uma coisa que eu tenho insistido muito com os meus estudantes na universidade, da importância de se apropriar dessas ferramentas, se apropriar dessa possibilidade. Imagina que você poder ter
pelo WhatsApp ou por uma live, conversar com um professor daqui ou de outro lugar, conversar com estudantes daqui ou de outros lugares, né? A gente tem uma ferramenta espetacular, que são as redes sociais, e que podem estar a serviço da educação, não só de vocês, estudantes universitários, mas também tensionar e participar e contribuir com a formação dos professores da rede pública, com a formação dos estudantes da rede pública. Então, eu acho que esse espaço deve ser ampliado e fortalecido. Um outro dado que eu queria, uma outra observação que eu queria fazer é que uma colega de vocês, que fez a graduação ainda nos anos 90, no departamento de História, Orange Feitosa, uma pessoa por quem eu tenho um enorme carinho e admiração, ela fez uma tese de mestrado, quando a gente falava sobre essa história do invisibilidade negra e da presença negra na Amazônia, ela fez uma tese de mestrado onde ela discutiu a presença negra no Amazonas na virada do século. E ela desconstruiu a tese de que não haviam negros no Amazonas, né? A tese de mestrado dela foi bastante elogiada. Ela defendeu na Universidade de São Paulo, onde ela conseguiu demonstrar que existia e não era meia dúzia, né? Mas eles foram invisibilizados na condição de pardos. E para concluir mesmo, eu tive uma vez uma aluna, eu falava de uma discussão em sala de aula e falei, porque nós negros, ela pediu a palavra e disse, professor, o senhor não é negro. Eu falei, não sou negro. Não, o senhor não é negro, o senhor é moreninho. E aí eu fui de forma gentil, mas muito dura com ela. Eu dizia que eu tinha uma história, e essa história não era só minha, a história de toda a negritude no Brasil, e que ela não iria, e eu não iria admitir que ela expropriasse a minha história enquanto negro, né? Me reduzindo à condição de moreninho. Tem uma história por trás de cada uma de nós, e essa história precisa ser preservada e protegida. Então, que ela compreendesse a minha contundência com ela, e não era pessoal, mas que ela não podia cair nessa conversa fiada de que eu não sou negro, eu sou moreninho. Um abraço a todos e parabéns pela iniciativa. Eu gostaria de agradecer o convite da Paola, a presença do Jorge e do professor também. Foi um debate, com certeza, enriquecedor. E eu penso que a chave da nossa discussão ela é a educação como um agente que pode transformar, né? Mas como a Paola bem colocou, a gente entender essa educação para além da sala de aula, né? Que a gente precisa ocupar alguns espaços e que isso passa, de certa forma, pelo nosso papel, né, de universitários, né, de estar dialogando, discutindo, aproveitando esses espaços para conseguir chegar a uma educação de qualidade, né, para que a gente possa, num futuro muito próximo, né, ter um cenário um pouco diferente. Né. Obrigado a todos, abraços. Bom, então eu só gostaria de agradecer, né, a participação, a todo mundo que aceitou o convite, né, o Jorge, o Dimitri, o professor Luiz Antônio, que se disponibilizaram a estar falando, né. A gente sabe que é um tema bem delicado, principalmente por se tratar de vivência, né, e o racismo, ele é uma coisa que ele gera marcas, então a gente sempre sai desses debates muito emocionado, mas também eu acredito que muito fortalecido, porque a gente entende que essa luta ela é coletiva, né? Como o professor colocou, a gente não sai disso de forma individual, a gente sai sempre de forma coletiva. Então, meu muito obrigada a todos, e a gente vai encerrando a live por aqui. Eu espero que vocês, né, tenham gostado e que fiquem acompanhando a gente, né, nas próximas lives que a gente estiver organizando por aqui. Boa noite a todos.